Você acha que sua família era normal? Talvez não, hein? Bora entender como funciona um lar narcisista? Então, um lar narcisista, que eu estou falando aqui, é um lar onde tem o pai ou uma mãe que demonstra esse tipo de comportamento. Você bem sabe que pais e mães narcisistas são especialistas em formar filhos dependentes emocionais. Bora entender um pouquinho de como é as características nessa dinâmica de relacionamento. A primeira coisa que eu queria salientar para vocês é o sentimento de insuficiência que o filho tem. Aquela sensação de que você nunca é bom o suficiente. Você sempre precisa fazer mais para ganhar um amor, para receber um pouco de carinho, de afeto. Você simplesmente não consegue alcançar o coração desse pai ou dessa mãe, porque eles fazem essa barreira para que você permaneça buscando. Em algum momento específico, eles liberam uma espécie de migalha emocional. E a partir daí, eles lhe mantêm nesse ciclo, alimentando a dependência emocional desde cedo. Uma coisa muito comum nesses lares também é o gaslight. Gaslight é um negócio horrível, que é a questão de você duvidar, alguém fazer você duvidar de suas próprias memórias ou experiências. Você fala com o seu pai ou sua mãe, olha, em um momento você falou isso aqui para mim, nunca falei isso aqui, você está mentindo, está errado, não sei o quê. E você começa a questionar e duvidar e ir perdendo a sua sanidade nesse contexto, porque você não sabe o que é verdade e o que é mentira se você tem duas pessoas ou uma pessoa de confiança dizendo para você, tá errado, não aconteceu dessa forma. Então, gaslight é uma coisa muito presente nessa dinâmica familiar. Outro ponto, eu olhei para cá que eu estou com a filhinha aqui para poder explicar para vocês, é a culpa crônica. O que é culpa crônica? É aquele momento, aquela questão de tudo que dá errado, a culpa é do filho. Tudo que dá errado, a questão no casamento, a questão no trabalho, em relacionamento, tudo tem um bode expiatório. Um ponto muito interessante que, tratando de narcisismo, principalmente mães narcisistas, são duas figuras específicas. Há um filho que é um filho de ouro e há um filho que é o bode expiatório. E como é que a gente vai separar isso aí? O filho de ouro é aquele que não precisa fazer nenhum tipo de esforço. Na verdade, ele até avacalha, faz um bocado de coisa errada, mas mesmo assim, a mãe ou o pai narcisista ama ele. Porque ele tem alguns comportamentos, algumas questões sem noção, que se identifica mais com o pai e com a mãe, sabe? Enquanto o filho, bode expiatório, que de certa maneira ele é mais diferente, é diferenciado mesmo, não tem tanta simpatia dos pais. Então, nessa perspectiva, esse bode expiatório, esse filho, ele é sempre o culpado de tudo, culpado do que acontece de ruim, mas nunca de bom, né? Enfim, então esse filho, essa criança, ela tá sempre com complexo de culpa. E você bem sabe que esses complexos de culpa são complicados, porque quando você tem um complexo de culpa que foi instalado aí no seu psiquismo, você não se acredita ser bom em nada. Você não tem uma boa noção de merecimento. Você acha que você merece qualquer coisa. Por isso que filhos de narcisistas tendem a encontrar outros predadores narcisistas. Como assim, Yuri? Se eu sou uma pessoa que tem uma predisposição enorme, eu tenho uma dependência emocional, eu estou buscando, eu estou emanando uma energia, trazendo alguém parecido com o pai ou alguém que vai se aproveitar dessa dependência emocional que eu tenho. É um negócio muito complicado. Em outro momento a gente pode aprofundar isso aqui. Outro ponto é a questão do perfeccionismo. Uma exigência absurda em tudo. Um pai narcisista, uma mãe narcisista, se você mostrar um 9,5 para ele, eles não vão ficar felizes de maneira alguma. Vou perguntar, por que não tirou 10? Você não é capaz de tirar 10? Não vai ficar feliz com suas vitórias. Você diz para uma mãe narcisista, mãe, consegui um emprego novo, vou ganhar muito bem. E ela, já era tempo aqui, ó, me fazendo me matar aqui de trabalhar para sustentar. Já era tempo de você conseguir um emprego melhor.
busque o melhor ainda. As experiências, as vitórias são sempre invalidadas. Então, é um perfeccionismo, mas não é um perfeccionismo assim de, de um negócio de incentivo, é de uma cobrança sempre para diminuir. Não tem como atingir esse padrão de performance, esse padrão de filho. Não tem como, né? Então, a pessoa acaba desenvolvendo essa dependência emocional, ela desenvolve também essa personalidade mais submissa, mais retraída, cheio de traumas, cheio de problemas, e essa pessoa passa a ter medo de pessoas autoritárias, porque ela tinha pessoas autoritárias na sua casa, oprimindo, reprimindo, maltratando, falando mal. Sabe? Um negócio muito interessante que quem estuda narcisismo compreende e vê muito bem é a questão da mãe narcisista com a filha. A mãe narcisista não suporta a potencialidade que uma filha tem, ou seja, aquela filha que está crescendo, que ainda vai alcançar o auge da beleza dela. Então, desde cedo a mãe diz: ó, você é feia, você não presta, não vai arranjar ninguém, não sei o quê. É sempre depreciando, colocando todas as frustrações em cima dessa criança. Então, essa pessoa também que cresce nesse lar narcisista tem uma dificuldade enorme de confiar nas pessoas e receber amor. Mas Yuri, você estava dizendo que essa pessoa ela desenvolve uma dependência emocional. Como é que ela pode ter dificuldade de confiar nas pessoas? Bem, são casos e casos. Uma dependência emocional não necessariamente quer dizer que a pessoa dependente confia na outra pessoa, mas ela acredita que ela precisa. Se você analisar alguns relacionamentos onde essa dependência emocional está muito forte, você vai ver que o dependente ele não confia, mas ele tem um senso, uma noção que eu preciso dessa pessoa, eu preciso. Mas ela já foi traída, já foi maltratada, já foi violentada de diversas maneiras. Ela não confia, mas ela ainda sim, ela está viciada, tem essa dependência. Então, é muito difícil uma pessoa que passa por esse tipo de situação, ela voltar a confiar, na verdade, começar a confiar em alguém, porque de todas as promessas, de todas as coisas que ela passou na casa dela, nesse lar narcisista, isso é só mais uma coisa. Ou seja, ela não consegue acreditar, confiar. E a partir disso, a gente vai vendo que isso afeta de uma maneira horrível, poderosa, no sentido negativo, a vida dessas pessoas. Que ela não confia, não consegue desenvolver relacionamentos saudáveis na base da confiança. As amizades também é um negócio muito complicado, muito difícil. E todas essas situações são afetadas pela questão desse lar narcisista. Então, veja só, como é que, lidando com esse lar narcisista, a gente pode superar essa situação? Yuri, eu realmente posso lidar com todos os problemas que eu tive na minha formação? Eu posso superar isso? Eu posso realmente ficar bem? Pode. Eu quero te apresentar uma ferramenta muito interessante. Uma ferramenta chamada Reparenting. Reparenting é repaternidade. Então, vê só. É o seguinte. Sabemos que uma criança que vive no ambiente, num lar narcisista, ela nasce não, ela cresce com a necessidade de carinho, de amor, de incentivo e de cuidado. Fora outras coisas também, né? Então, o reparenting vai dizer o seguinte para você: é necessário que você se dê o carinho, que você se dê o amor, que você se dê o incentivo e o cuidado que você não teve quando era criança. E a partir disso, a gente começa a dissolver todos aqueles traumas, todas aquelas situações ruins que a gente foi guardando, dando para a criança que a gente tem dentro da gente todo o amor que não teve. Todo amor que um pai ou uma mãe narcisista não dê para você, você pode dar. E esse é o caminho.
Então, se você cresceu num lar narcisista, eu sei que você está lascado emocionalmente. Eu sei que muito provavelmente seus relacionamentos não estão dando certo. Algumas coisas têm acontecido, mas a questão é: você pode se livrar disso tudo, mas você precisa se cuidar. Você precisa ser aquela voz de incentivo, cuidar de si, se livrar das culpas. Cara, o pessoal passa tanto problema de culpa por causa de pai e mãe narcisista. Olha que interessante. Um negócio que eu vejo muito acontecer são duas coisas distintas. A pessoa se revoltar e ir embora, não quer nem saber mais das pessoas, da família. Ou ela sente uma culpa enorme. Culpa enorme em que sentido? Eu não consigo amar meus pais. Como é que vai amar os pais dessa forma? A questão é que o amar o pai e a mãe precisa ser nos atos. Precisa ser da forma que a gente consegue, da forma que a gente pode. Fazer o melhor que a gente pode para lidar com essas pessoas. E às vezes o melhor que a gente pode é manter uma certa distância. Tá entendendo? É muito importante a gente perceber isso. Porque essa culpa é um negócio que corrói a gente por dentro. Mas faz o seguinte: pesquisa. Se você quiser ajuda nisso, manda uma mensagem lá no direct, a gente faz um reparo, você entende melhor e a gente começa a dissolver todos esses traumas, comigo ou com outro profissional, mas põe isso na cabeça. Você consegue resolver. Então, meus queridos, foi um prazer estar com vocês nesse vídeo. Eu acho que esse vídeo tocou em algumas coisas bem sensíveis. Então, se você tiver alguma dúvida, manda o direct lá no Instagram, que a gente vai conversar e você pode se livrar disso, tá bom? Não é porque você cresceu numa família narcisista, cheia de problemas emocionais, que uma família narcisista, cheia de problemas emocionais, precise sair de você. Você pode cortar esse ciclo. Um abraço.